Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. Um dia depois de se reunir com Donald Trump, Javier Milei sinalizou que não concorda com a taxação dos super ricos. A ideia vinha sendo costurada nos últimos meses, mundo afora, pelo governo Lula. E o Palácio do Planalto esperava que ela constasse na declaração final da cúpula, que começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ficou mais difícil. As negociações só saem por consenso. E para piorar, Trump, que nem tomou posse, nem estará no encontro, pretende desfazer tudo o que for feito. Menos a aliança dele com Javier Milei, que já parece ter a sua primeira vítima, a cúpula do G20. No WW de hoje vamos tratar também da Argentina mandando prender os bolsonaristas refugiados no país e, claro, atualizar as investigações do atentado na Praça dos Três Poderes. Antes de apresentar os participantes da roda, o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e presidente nacional do Partido Progressistas. Muito obrigado, senador. Prazer estar com vocês, Caio. Prazer é todo nosso. O Daniel Rittner, nosso diretor de Brasília. Daniel, bem-vindo. Vamos lá, só atualizar, antes de começar a conversar com o senador, atualizar a situação de Brasília. A Polícia Federal aponta que o homem que morreu durante o atentado na Praça dos Três Poderes modificou fogos de artifício para que as explosões ficassem mais potentes. As imagens foram divulgadas do momento em que ele compra os fogos. E o dono da loja prestou depoimento hoje à Polícia Federal. A Luciana Amaral traz ao vivo as últimas atualizações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW, neste restinho de feriado. Olha, essas imagens que foram divulgadas mostram um homem, então, comprando esses fogos de artifício numa loja de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros daqui da área central de Brasília. As compras aconteceram nos dias 5 e 6 de novembro, portanto, no início deste mês, e ao todo somaram R$ 1.500. Ele pagou no débito. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o homem modificou os fogos de artifício de forma caseira para aumentar o potencial explosivo deles, o potencial explosivo dessas bombas. Essas imagens já estão com a Polícia Federal, foram obtidas pela Polícia Civil daqui do DF e também, então, quem prestou depoimento à corporação, à Polícia Federal, foi o dono dessa loja em que ocorreu a compra dos fogos pelo homem. Na saída, ele disse que o homem-bomba, na época, estava tranquilo, não estava nervoso, tratou ali como uma compra normal, não desconfiou de nada. O dono da loja disse também que todos os documentos do estabelecimento estão em dia e que também todos os produtos seguem as normas atuais existentes. Vale a gente destacar aqui que a Polícia Federal segue na extração dos dados do celular do autor do atentado. O celular dele já foi recolhido, então está sendo feita essa extração dos dados para a posterior análise de fotos, mensagens, alguma coisa que possa ajudar, por exemplo, a ver o quanto que ele planejou todo esse ataque. É importante também a gente dizer aqui que a Polícia Judicial, que faz a segurança dos ministros do STF, também fez uma inspeção reforçada nas residências dos magistrados. A medida foi tomada para ver se não ficou nenhum explosivo, algum outro artefato suspeito na região, no perímetro da região das casas dos ministros do Supremo. Uma iniciativa parecida também foi tomada pela Polícia Legislativa em relação à residência oficial do Senado. Eu apurei que eles usaram, inclusive, cães farejadores em toda a cerca para analisar se não teria algum pacote, algum objeto suspeito. Todas as residências, então, com uma inspeção mais detalhada de autoridades que, porventura, podem sofrer algum ataque aqui em Brasília. Lembrando ainda que já a região da Praça dos Três Poderes, Congresso, STF e Palácio do Planalto também foram reforçados. Segurança reforçada, portanto, aqui em Brasília. Caio, volto contigo. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Senador Ciro Nogueira, há uma parte relevante da análise que constata que esse atentado, o efeito político imediato, é enterrar o PL da anistia aos investigados do 8 de janeiro. O senhor concorda? Eu acho que enterrar não digo, né? Eu acho que esse PL tem que ser analisado se essas pessoas merecem ou não estar condenadas pelos atos que cometeram no ano passado, né?
há 2 anos atrás. Eu espero que isso seja analisado no melhor momento possível, sem impactos, sem nenhum tipo de outra situação, a não ser se essas pessoas merecem ou não estarem condenadas, e isso deve ser avaliado no momento correto pelo Congresso Nacional. Tem uma leitura também do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal de que há uma conexão desse atentado com os atos de 8 de janeiro e com o bolsonarismo. O senhor concorda? Isso é um absurdo, isso é uma leviandade, se querer se conectar a uma situação como essa. Outro dia entrou uma mulher nua no Palácio do Planalto, isso tem conexão? Eu me lembro, quando eu cheguei em Brasília, ainda muito jovem, um louco entrou com um ônibus dentro do Palácio do Planalto. Isso não tem conexão. Isso são coisas de loucos, né? Pessoas que têm algum distúrbio que queiram fazer. Brasília tem um problema, Caio, grave, muito grave, de todas as plantas de cidades que têm o poder com palácios no mundo inteiro. Brasília é a mais desprotegida. Ela foi feita em uma época, uma arquitetura linda, moderna, mas que não deixa menor tipo de segurança para os palácios onde eles estão situados. Isso é uma coisa que nós temos que rever. O próprio Palácio Planalto, no passado, já foi feito, quando houve a questão do ônibus, um espelho de água. O Congresso Nacional já foi feito isso. Que falta ser feito alguma coisa desse tipo no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação que nós temos que rever, porque se deixa muito vulnerável os prédios que têm que ser protegidos, isso no mundo inteiro, não é uma coisa do nosso país, e isso não acontece em Brasília. Daniel? Senador, boa noite. Esse evento do Homem-Bomba aqui em Brasília tem muitos desdobramentos políticos, naturalmente. Um desses desdobramentos é uma percepção de que o julgamento previsto para o dia 27 de novembro no STF sobre aquele artigo do Marco Civil da Internet será, de alguma forma, influenciado. Pelo menos, o caso dá um novo peso para esse julgamento. Esse julgamento, dependendo do que o Supremo decidir, pode acabar redundando quase que numa regulamentação mesmo das redes sociais. O senhor é senador, mas conhece muito bem a Câmara, e a Câmara decidiu não deliberar sobre esse assunto, decidiu não regulamentar as redes sociais, pelo menos por enquanto. O senhor sentiria um pouco de desconforto, incômodo, caso o Supremo Tribunal Federal decida por esse caminho? Mais uma vez, o Supremo vai tirar uma atribuição que não é dele, que é do Congresso Nacional, de legislar. Essa matéria é uma matéria do Congresso Nacional. Eu espero que isso não venha a acontecer, principalmente se utilizando uma desculpa como essa desse atentado, esse fato absurdo que aconteceu. Nós temos que condenar veementemente esse fato, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Querer regulamentar, querer criar situações por conta desse ato é um erro gravíssimo contra as atribuições dos poderes no nosso país. De certa maneira, essa associação que o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal vem fazendo do atentado com o bolsonarismo é justamente, nas palavras deles, pela crítica que esse grupo político faz ao Supremo Tribunal Federal. Né? Daí que parte, penso eu, essa conexão que eles estão fazendo. O senhor vê nesse movimento todo essa aliança política do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto se revitalizando contra o bolsonarismo? Eu espero que não aconteça, né? Porque o Supremo Tribunal Federal tem que cumprir suas atribuições, julgar isentamente. O Palácio do Planalto tem que cumprir a sua função de executivo, né? Nós temos que separar os poderes do nosso país e que os poderes não utilizem de desculpas ao fazer os seus julgamentos ou cumprir as suas funções. Daniel? Senador, o senhor mesmo já traçou no cenário algumas vezes e outras lideranças importantes da oposição de que há uma tendência a preços de hoje de que a partir da próxima legislatura, 2027, haja uma maioria
hoje oposicionista, bolsonarista, no Senado Federal. A se cumprir essa expectativa e com tudo que aconteceu nos últimos anos, mas também nesta semana, o senhor acha que ganha atração uma pauta anti-STF na próxima legislatura? Eu espero que isso não aconteça, né? É um fator hoje determinante para a eleição do Senado, isso. Eu tenho alertado o próprio Supremo Tribunal Federal, o nosso sistema, isso não pode acontecer, que seja impeachment de ministro supremo o principal fator de eleição para o Senado. Isso é um erro gravíssimo, espero que isso não aconteça. Acho que nós temos que encerrar algumas etapas, virar uma página da nossa história triste, que foi esses atos de 8 de janeiro, esse fato que aconteceu, mas são situações que nós temos que saber enfrentar de acordo com as nossas atribuições, sem nenhum tipo de revanchismo, sem nenhum tipo de situação que interfira nas atribuições dos poderes no nosso país. Agora, senador, o que motiva, na sua percepção, esse sentimento da população contra o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que uma série de fatores, até por erros da oposição no nosso país. Eu sou uma pessoa que eu não assinei impeachment de ministro, não vou assinar, mas acho que algumas situações que o Supremo Tribunal Federal, esse excesso de protagonismo, excesso de se tornar as suas atribuições acima dos outros poderes, estão criando uma série de situações no nosso país e uma parcela significativa da população contra o Supremo. Eu acho que é o momento de darmos um passo atrás, virarmos essa página, os poderes seguirem em frente, se respeitando a atribuição de cada poder, de cada função que foi dada pela Constituição a esses poderes. E é o momento dos homens de bem, sensatos do nosso país, virarmos a página desse momento triste da nossa história. Daniel? Senador, eu fico com a impressão, pelo seu discurso, de que, obviamente, o senhor classifica essa pessoa que morreu essa semana aqui em Brasília como uma pessoa com problemas, né, psiquiátricos, não nada, quer dizer, politicamente planejado, né, isso está claro ali pelo seu discurso, mas também quase que um apelo que o senhor está fazendo aqui para que esse episódio não seja explorado politicamente pelo governo, pelo Congresso, pelo Supremo. O senhor acha também que esse episódio tem que levar uma certa reflexão da oposição, do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma liderança importante, porque há um discurso também de muita confrontação com o Supremo, com o atual governo. O senhor acha que tudo isso leva necessariamente a uma autocrítica e uma tentativa de baixar um pouco a temperatura? Porque o senhor falou da necessidade de não se explorar politicamente, mas também do lado da oposição de baixar a temperatura, o senhor acha? Daniel, meu saudoso pai me dizia que em nenhuma discussão, em nenhuma briga, em nenhuma disputa tem uma pessoa 100% certa e outra 100% errada. Se você for olhar, os dois lados têm errado muito nessa situação de não virarem a página no nosso país. O próprio presidente da República que assumiu não virou essa página, só olha para trás. Nós temos que seguir em frente. O nosso país é um país com tanto potencial, com tantas dificuldades, em que os homens públicos do nosso país perdem mais tempo com esse tipo de disputa, isso dos dois lados, que com os problemas da população, com a situação do país. E isso me deixa triste. Eu estou um pouco cansado dessas disputas, não vou negar. Porque Brasília, a gente perde muito tempo com isso hoje, só essas discussões que não levam a nada no nosso país. Nós temos que virar essa página, seguir em frente. Teve um lado vencedor nas últimas eleições, que nós, infelizmente, eu não votei no atual presidente da República, mas nós temos que seguir em frente, respeitar a decisão da população. Nós temos um grande líder, que é o presidente Bolsonaro, que é um líder de milhões de brasileiros, de metade da população, que nós temos que respeitar. Então, nós temos um país com a polarização que tem feito muito mal ao Brasil, até porque as pessoas continuam
tentando aumentar essa polarização que tem atrapalhado o nosso país. Senador, o senhor avalia que seguir em frente implica uma anistia política aos investigados do 8 de janeiro e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro? São coisas completamente diferentes. As pessoas não podem misturar o 8 de janeiro com a anistia ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro perdeu os direitos políticos por conta de uma reunião com embaixadores. Isso eu sou favorável, eu tenho um projeto para anistiá-lo, porque isso não é motivo para perca de direitos políticos de um político que é líder de milhões de brasileiros. A outra situação, o 8 de janeiro, nós temos que analisar se essas pessoas que foram condenadas, e eu acho que as pessoas que foram lá, que depredaram os prédios públicos, têm que pagar, têm que ser penalizadas. Eu não acho que essas pessoas mereçam 18 anos de cadeia, 18 anos de prisão. Eu acho que elas têm que ser penalizadas, ressarcir os cofres públicos por conta dessas depredações. São coisas completamente diferentes. Se tiver um projeto de lei pura e simplesmente anistiando essas pessoas, eu sou contra. Essas pessoas têm que pagar, como qualquer pessoa que depreda um prédio público no nosso país. É um fato grave que nós temos que condenar exemplarmente. Daniel? Senador, eu vou fazer uma última pergunta aqui da minha parte, porque é impossível o senhor, como um dos principais leitores da política brasileira, olhar um dedinho para frente. Logo depois do resultado das eleições municipais, o senhor celebrou o resultado de vitória da centro-direita no país, mas o senhor fez ali uma advertenciazinha. Percebi o senhor um pouco chateado com o governador Tarcísio de Freitas, pelo espaço, né, que ele deu ao PSD de Gilberto Kassab nos últimos meses, na campanha, em São Paulo. Depois nós tivemos, na semana passada, segunda-feira da semana passada, a inauguração, aqui o lançamento da CNN Money, uma festa em São Paulo. O senhor estava, o governador Tarcísio de Freitas apareceu, deu um caloroso abraço no senhor e ali eu fiquei pensando, será que está tudo bem entre os dois? O senhor continua apoiando o Tarcísio de Freitas como um candidato para 2026? O meu candidato em 2026 para presidente da República é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou lutar até o fim que ele recupere seus direitos políticos. O governador Tarcísio é candidato, fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo, deve ser candidato à reeleição, a não ser que haja essa mudança de rumo do presidente Bolsonaro. Ele de todos é o candidato mais forte, é o candidato que representa a população nas pesquisas com maior chance de ganhar do presidente Lula, mas é uma discussão que ainda não aconteceu. Nós vamos esperar até o fim pela possível candidatura do presidente Bolsonaro. E eu não tenho nada contra o governador Tarcísio, eu já registrei na época o meu desconforto com algumas posições dele no interior de São Paulo. Ele teve uma atuação muito elogiosa na capital, foi um grande vencedor na capital. Eu já coloquei isso para ele, já conversamos, ainda vamos ter uma conversa olho no olho para a gente esclarecer todos esses pontos e do que aconteceu nessa eleição. Senador, só para finalizar e bem rápido, o senhor realmente acredita que haverá condições políticas para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e permiti-lo que ele concorra em 26? Olha, no início dessa legislatura eu achava praticamente impossível. Hoje eu acho ainda difícil, mas não é mais impossível, porque quanto mais próximas as eleições, os senadores que hoje são contra vão precisar do apoio do presidente Bolsonaro e vão precisar enfrentar os eleitores do presidente Bolsonaro nas eleições. E isso pode modificar os votos que faltam para aprovar uma anistia ao presidente Bolsonaro. Senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, presidente nacional do Partido Progressistas, muito obrigado, excelente final de semana, senador. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Um abraço, senador. Vamos lá, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco Justiça da Argentina ordena a prisão de 61 brasileiros condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Até já.